Sonic DW57. Na cidade Eggperial, um grupo está pronto para invadir. Porém, dois membros desse grupo se apressam na invasão, sem nem ao menos pensar um pouco em ir com cuidado. Chegando lá, Sonic e Tango se deparam com alguns Badniks. Porém, Tango aparentemente tem dificuldade a lutar contra um Badnik em específico. Por isso, a ovelhinha chega para ajudar Tango usando o seu Wisp musical. E o Whisper acaba com o Badnik com um tiro certeiro. Então temos um flashback do que aconteceu antes. Jill chama Sonic no quartel-general da restauração e ela explica que antes a restauração era apenas para reconstrução e ajuda humanitária. Porém, graças a Lanolin, a ovelha, eles agora querem fazer uma equipe para proteger o povo e dar uma resposta imediata às ameaças. O grupo consiste de voluntários e, por enquanto, temos Lanolin, Tangle e Whisper. Jill pede o Sonic para ajudar a equipe, já que eles detectam uma nova base do Eggman, e com o Sonic que já foi nessa cidade, lá na edição 51, seria muito útil se o Sonic ajudasse eles com a sua experiência. O Sonic toma se juntar à equipe e pergunta se ela já tem algum nome. Tango sugere o nome Diamond Cutters, o que era o nome da antiga equipe da Whisper. A Whisper não gosta nem um pouco dessa sugestão, mas todos votam a favor. Lanolin fica animado em trabalhar com o Sonic, mas o Sonic nem se lembra dela. Lanolin, a ovelha, explica que eles já se encontraram uma vez, lá na edição 2. Graças às ações do Sonic, Lanolin ficou inspirado em trabalhar mais e se juntar à restauração para fazer a diferença. Agora, de volta ao presente, Lanolin fica desapontada com o fato do Sonic não seguir a estratégia de ir devagar e com cuidado. Mas todos nós sabemos que esse não é nem um pouco o estilo do Sonic, né? Tango percebe que a Whisper está meio chateada com ela ainda. Lanolin quer pegar alguns dados da área antes de prosseguir e pede para o Wisp verde da Tango emprestado para poder levar o dispositivo mais alto. Quando o Wisp cumpre a sua tarefa, Lanolin percebe que, de acordo com os dados que o Sonic coletou da última vez que esteve na cidade, ela percebeu que a cidade cresceu de tamanho desta vez, desde a última vez. Tango acha estranho a cidade ter crescido, já que não viram nenhum tipo de equipamento de construção, nem nada do tipo. Sonic tem uma ideia e pega o Wisp verde para poder ver mais alto e observar uma torre. Sonic volta da sua observação e fala que aquela torre foi onde Metal Sonic derrubou a nave deles, na edição 51. E que não só a torre foi reconstruída, mas parece que nunca nem houve uma colisão. Sonic diz que realmente a cidade cresceu e até parece que ela se cura. Para a cidade crescer e se reconstruir, é necessário recursos, mas o Sonic não viu nenhum equipamento de mineração do Eggman, já que esses equipamentos são muito altos e difíceis de não se perceber. Eles se lembram que a Betty mencionou que existem túneis e mais túneis embaixo da cidade, e por isso eles decidem investigar esses túneis, mas com cuidado. Os Diamond Cutters vão investigar os túneis devagar, o que deixa o Sonic morrendo de tédio. Até que eles encontram um grande túnel. Eles chegam até o final do túnel, onde tem uma porta bloqueando o acesso. Whisper destrói a porta com um tiro, e em seguida eles encontram uma grande cratera. Tango e Lanolin descem a cratera, que parece ser bem profunda. Usando o poder do Wisp musical, Lanolin consegue gerar uma espécie de localização por radar, permitindo visualizar toda a cratera. Quando ela volta, Sonic pergunta o que ela viu e ela responde que viu praticamente nada. Nenhum recurso mineral ou vegetal. Nada. Sonic conclui que o Eggman não vai parar até ter sugado todos os recursos do planeta. Lanolin sugere voltar para a base, coletar dados e pensar em um plano melhor. Sonic sugere o contrário, sugerem atacar aqui e agora. Mas Lanolin recusa, já que a equipe é recente, não testada, e se eles forem nocauteados, a cidade vai crescer fora de controle. Tango acha que os dois têm razão, e Whisper se voluntária para ficar e vigiar enquanto eles voltam. Mas a Tango é fortemente contra isso, pois ela sabe que ela foi derrotada e passou por um fio quando estava sozinha. Só que de repente uma espécie de portal aparece para perseguir os nossos heróis. Tango reconhece esse portal como o mesmo que ela viu naquela torre maluca do Eggman lá nas edições 37 a 40. Então elas fogem rapidamente.
Sonic segura na mão da Tangle e ela agarra com a sua cauda as outras duas integrantes da equipe. E assim começa uma fuga eletrizante em alta velocidade, elevador acima. Mas o robô bate na mão do Sonic, fazendo com que ele solte a Tangle, fazendo assim as garotas caírem no portal. Sonic percebe que aparecem ainda mais robôs. Ele reconhece que não cuidou bem das integrantes mais inexperientes do grupo e pede ajuda para Jill, admitindo que precisa de reforços.